Olá, meninas, graça e paz. Aqui é a professora Rebeca. Talvez você ainda não me conheça, mas eu sou a responsável pelo nosso grupo do Instagram e do Telegram. Não é autoajuda, é ajuda do alto. Quem está participando desse grupo e já me segue, já é minha aluna de algum seminário, já sabe um pouquinho da minha história, já está um pouquinho acostumada comigo, mas você que está chegando agora e ainda não nos conhece, seja muito bem-vinda. A gente ainda vai ter oportunidade de ter um encontro online para eu falar um pouco da minha vida, da minha trajetória, do meu testemunho. Mas, de antemão, esse aqui é o nosso espaço para que a gente possa se ajudar exercendo o Ministério da Mulher Cristã, que é o Ministério de Discipular e de aconselhar e apoiarmos umas às outras, né? Faz parte da responsabilidade da mulher cristã cuidarmos umas das outras. E esse material que você está recebendo hoje, ele faz parte do nosso Clube da Leitura. Bem, antes de falar do Clube da Leitura, eu quero te convidar a curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, porque fazendo assim, o YouTube vai entender que está sendo um conteúdo relevante, importante, e vai indicar para outras pessoas também assistirem esse material, tá bom? Se você não faz parte você recebeu esse material de outra pessoa, uma mulher mandou para você, alguma mulher cristã, alguma amiga, prima, mãe, parente, colega, sei lá, mandou para você. Então procura a gente lá no Instagram, não é autoajuda, é ajuda do alto. Lá vocês vão ver muito material assim, de aconselhamento, testemunhos de mulheres que eu já vi ou que já me procuraram para receber algum tipo de aconselhamento, algum tipo de apoio, de ajuda. Então lá tem algumas situações gerais que permeiam a vida da mulher, né? Todas as instâncias da vida da mulher, desde a mulher cristã, a adolescente, solteira, quanto da mulher adulta, mais madura, casada, com filhos ou sem filhos, não importa, tá bom? O nosso objetivo aqui é uma ajudar a outra. E lá no Instagram, na bio, nós temos um link e quando você acessar ele, ele vai te direcionar ao Telegram. Lá nós compartilhamos, nós nesse momento estamos compartilhando o estudo da Epístola aos Efésios. Então é um material que vocês recebem toda segunda-feira, o estudo da Carta aos Efésios. Nós já tivemos a primeira aula, que foi um panorama do livro. E nós também temos o Clube da Leitura, e esse material de hoje é do Clube da Leitura, deste livro aqui, vou colocar mais perto, A Mulher Controlada pelo Espírito. É um livro que foi escrito por Beverly LaHaye. Se você não assistiu a primeira aula, procura lá no meu canal, Rebeca Salles, ou no grupo do Telegram, você consegue lá no histórico das conversas acessar o link para assistir o comentário do primeiro capítulo, tá bom? Hoje nós vamos falar mais especificamente sobre o capítulo 2 e vamos fazer uma introdução já do capítulo 3. Sobre essa aula de hoje, vocês também vão receber uma resenha dos 2 capítulos, um resumo, e vai ficar de material para vocês estudarem e quando comprarem o livro, se você já tem, massa, ótimo. Se você não tem, quando você comprar o livro, você vai poder ter esse material para facilitar na interpretação, na compreensão do trabalho em si, tá bom? Então, o capítulo 2 fala sobre os 4 temperamentos básicos das mulheres e o capítulo 3 fala sobre como é possível nós aperfeiçoarmos o nosso temperamento em Deus, tá bom? Veja bem, a gente não quer, de forma alguma, engessar essa posição e dizer assim, ou você tem um temperamento ou você tem outro. Não. Essa zoadinha é no meu estúdio aqui, tá, gente? Releva, porque nesse tempo de pandemia, quem for assistir esse vídeo depois vai saber, foi gravado no tempo de pandemia, então a gente tem que gravar tudo em casa e as pessoas ficam fazendo tudo em casa, né? Fazendo obra, barulho e tudo mais.
Mas vamos continuar. Eu acho que vai dar para vocês me ouvirem bem. Eu vou ficar tentando falar bem perto do microfone para que o barulho não atrapalhe tanto, tá bom? Vamos lá. Então, a primeira coisa que nós precisamos pensar é se nós conhecemos de fato a nós mesmas, né? Em que medida a gente se conhece? A gente sempre acha que sabe tudo ao nosso respeito, porque a gente conhece a nossa história. Mas, de verdade, quem conhece os nossos limites, as nossas fraquezas, as nossas possibilidades, é Deus. Mas vamos lá. O que você sabe sobre os seus sentimentos, emoções e reações? Você já parou para se observar? Já parou para se analisar? É importante você pensar sobre isso. O que é que eu sinto quando determinada coisa me acontece? Qual é a minha primeira reação? As nossas reações dizem muito mais a nosso respeito do que você pode imaginar. Quais são os meus pontos fracos e os meus pontos fortes? Gente, vamos ficar orando para esse barulho parar, tá? Porque realmente tá uma bênção. Então vamos lá. Quais são os seus pontos fracos e pontos fortes? O que seria um ponto de equilíbrio emocional que você considera ideal? Como é que você pode responder essa pergunta para você aí? Qual é o meu estado emocional que eu considero ideal? Assim, que eu estou bem, que eu estou plena, que eu estou equilibrada. Por fim, não importa quem você é ou como você tem vivido até hoje, tá? Deus, em sua infinita sabedoria, coloca ao seu dispor o seu próprio espírito para ajudá-la a vencer as suas fraquezas e potencializar as suas virtudes em prol da sua vida e do reino. Então, no final das contas, mesmo que você não esteja vivendo num momento de equilíbrio, mesmo que você não se sinta uma pessoa que é 100% equilibrada, 24 horas, que está tudo sob controle, Deus ainda pode pegar os seus pontos fracos, os seus pontos fortes e fazer de você uma mulher muito mais abençoada e muito mais abençoadora. Mas para que isso aconteça, o primeiro passo é você começar a pensar, a refletir sobre as suas próprias atitudes, sobre as suas reações, tá bom? Vamos lá, né? Eu acho que deu uma diminuída aqui o barulho. Vamos continuar orando. Alguns conceitos básicos que a gente precisa se apropriar na aula de hoje. Primeiro, o conceito de temperamento. Então, quando nós falamos de temperamento, estamos nos referindo a uma dimensão biológica e instintiva da personalidade, que se manifesta através de vários fatores. Então, biológica, porque uma parte do nosso temperamento nasce conosco. E instintiva, porque uma parte do nosso temperamento é construída ao longo da nossa vida, tá? Então, o temperamento, a maior parte dele é determinado por herança genética. Então, é aquele tiquinho de pai, de mãe, de tio, de tia, é aquela coisa que você herda, tá certo? E ele influencia muito, de uma forma muito significativa, o nosso sistema nervoso, o nosso sistema endócrino. Ou seja, influencia o funcionamento dos nossos hormônios e dos nossos neurotransmissores. Então, o temperamento, ele é muito mais biológico, tem muito mais a ver com a nossa natureza genética, certo? Então, vamos dizer, sabe aquela trela de menino, aquela resposta na ponta da língua, algumas coisas que você vai, meu Deus do céu, é a mãe todinha, é o pai todinho. Vixe, tu falou agora, parecia tua avó. Não tem, a gente não vê esses movimentos. Então, essas características individuais, geralmente elas variam um pouco de uma pessoa para outra, né? Mesmo sendo puxado, você herdou, você puxou de alguém, mas existem predisposições para aquilo.
Então, eu coloquei aqui como exemplo a questão da hiperatividade, né? A hiperatividade do sistema nervoso simpático favorece o aparecimento de sentimentos como ansiedade, né? Enquanto as pessoas introvertidas se caracterizam por níveis cronicamente baixos de ativação cortical. O que isso quer dizer? Uma pessoa que é hiperativa, o que é uma pessoa hiperativa? É aquela pessoa que é agitada, que gosta de tudo para ontem, é uma pessoa que normalmente tem muita iniciativa, que é inquieta, que não espera que as pessoas façam algo por ela, ela vai e faz. Logicamente que a hiperatividade ela tem algumas características que envolvem outros âmbitos da vida, tá bom? A gente tá vendo aqui a nível comportamental bem geral. Mas geralmente essas pessoas que são hiperativas são pessoas ansiosas, pessoas que não conseguem esperar, tá? E ao mesmo tempo são pessoas que, por não conseguirem esperar, elas terminam se angustiando quando precisam passar pela espera, quando tem que depender de alguém, quando tem que esperar por alguém para resolver algo. Vocês estão compreendendo? Se não estiverem compreendendo, pode mandar mensagem para mim no direct lá no Instagram, comentar sobre a aula, tá bom? Já o caráter é um componente da nossa formação, da nossa personalidade, que é aprendido, tá bom? Então, ele tem a ver com a sociedade, com o entorno, com as pessoas com quem a gente convive. Então, ele é resultado das nossas experiências, que, positivas ou não, elas influenciam na nossa maneira de ser, tá? Então, para ser mais exata, mais didático isso. A gente nasce com uma predisposição genética, não é que a gente nasce igual, puxa tudo das outras pessoas, não, do pai e da mãe, não, tá? Mas a gente nasce com uma predisposição genética, uma tendência biológica, que é o nosso temperamento, e à medida que a gente vai vivendo e experimentando as situações, as perdas, os traumas, as convivências, os relacionamentos, essas predisposições vão sendo moldadas dentro de nós e vão constituindo a nossa personalidade. Então, não existe um grau de acordo científico sobre a definição de caráter, como no caso do temperamento, né? Mas a maioria das propostas, né, dos psicólogos, dos terapeutas, destaca que os efeitos derivam, os efeitos do nosso caráter derivam dessa interação social que nós vivemos, tá? E isso tudo depende muito do contexto que a gente vive. Então, daí uma coisa muito simples, né? Vamos pensar assim, você tem 2 filhos, eles são totalmente diferentes. Totalmente diferentes. E aí você fica se perguntando, meu Deus, eu dou a mesma criação, eu dou as mesmas oportunidades, eu dou os mesmos brinquedos, e eles estudam no mesmo colégio, eu dou o mesmo nível de atenção, de conversa, tudo, e eles são tão diferentes. Por quê? Porque mesmo eles vivendo num ambiente social semelhante, eles herdaram aspectos da personalidade sua e do pai, né, no caso do marido ou do pai da criança, herdaram aspectos diferentes, por mais que sejam gêmeos, tá? Eles herdaram aspectos diferentes e a forma como eles vão receber as experiências que são postas no dia a dia vai fazer com que esses aspectos sejam moldados de forma diferente. Então, eles vão interagir com as situações de maneira diferente. Vou dar um exemplo bem básico. Tem gente que passa por uma situação de assalto, né? Vamos pensar assim, porque numa situação de assalto todo mundo é pego de surpresa. Você passa por uma situação de assalto e tem gente que tem uma reação de reagir. Uma reação de reagir foi demais, né? Mas tem a primeira atitude é a de reagir, de fazer alguma coisa, de, sei lá, engatar a marcha ré do carro e fugir, ou sair correndo, ou gritar. Tem outras pessoas que ficam estáticas, que congelam, assim, paralisam, né? Então, cada pessoa vai reagir de uma forma, por quê? Porque herdaram aspectos biológicos diferentes, têm um temperamento diferente,
e tem uma maneira diferente de encarar, de reagir a esses fatores do dia a dia. Então, na psicologia, a personalidade é a persona, né? É definido como uma organização das nossas emoções, das nossas cognições, né? O que é o cognitivo? É a nossa capacidade de raciocínio, é o conhecimento. Então, a personalidade é a organização das emoções, dos nossos pensamentos. Quando eu falo cognições, você pensa nos seus pensamentos, nos seus conhecimentos, suas experiências. E as condutas que determinam, no final, os padrões de comportamento de uma pessoa. Na formação da personalidade, ela vai intervir tanto a partir da base biológica, que é o temperamento, quanto das influências ambientais, que é o caráter, tá certo? Na antiga Grécia, esse termo persona, né, que deu origem ao nome personalidade, se refere às máscaras que os atores de teatro usavam, né? Eles não se caracterizavam como os personagens, eles usavam aquelas máscaras. E cada máscara era um personagem, né? E se a gente for pensar um pouco sobre nós, hoje, nós somos influenciados pelo mundo para agirmos de forma diferente, dependendo da situação. Então, às vezes, a gente tem uma postura, um comportamento em casa e outro comportamento na igreja, um comportamento no trabalho e outro comportamento na faculdade. Mas nós não temos esse pensamento dualista de que nós temos várias personalidades. Ele é um pensamento gnóstico, tá? Ele não é bíblico. O pensamento bíblico é que a sua conduta deve ser uma só, tanto em casa, na sua intimidade, quanto na igreja, quanto na faculdade, quanto no trabalho, quanto no meio dos seus amigos mais íntimos. A sua conduta tem que ser uma só, tá bom? Mesmo você vivendo em contextos sociais diferentes, você é uma pessoa só. Então, resumindo, deixa eu ver se a minha foto está na frente do material para vocês conseguirem acompanhar. Não, tá não. Ok, ótimo. Então, resumindo, né? A personalidade ela é formada pelo temperamento, que nasce com você, e pelo caráter, que é aprendido no ambiente onde você vive, através de um contato com pessoas e com a sua cultura, a cultura que você está inserido. Então, eu coloquei aqui a personalidade como algo bem maior aqui no meio, e o temperamento como sendo uma parte dela e o seu caráter também, tá bom? Agora eu acho que eu vou precisar mudar minha foto de lugar, deixa eu ver. Não tem nem como vocês me avisarem, né? Que a minha foto tá na frente do material. Aí, tá vendo? Tá na frente do material. Deixa eu puxar minha foto pra cá, minha imagem, né? Pra não ficar na frente do material de vocês. Olha, você não tem como mudar o que acontece ao seu redor, né? O seu contexto de vida, a circunstância da sua vida, você não tem como mudar. Mas você pode ser moldada pelo Espírito Santo de Deus e aprender a reagir de forma diferente, tá bom? Como é que o nosso temperamento ele pode ser controlado pelo Espírito, né? Existe essa possibilidade? O Espírito Santo vai atuar de que forma? Né? Vamos lá. Bem, o temperamento explica o nosso comportamento, mas ele não deve servir de desculpas para ele, tá? Às vezes a gente tem um temperamento e a gente coloca a culpa no nosso temperamento. Dizer assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Eu fui criada desse jeito, sabe? Eu costumo chamar de crente Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Quem quiser tem que me aceitar do jeito que eu sou. Mas a Bíblia não nos ensina isso, minha amada. A Bíblia não ensina que nós devemos ser guiados pelo nosso temperamento. Por quê? Porque como o nosso temperamento, ele veja a dificuldade na qual nós estamos inseridas. O nosso temperamento, ele é herdado, ok?
E se ele é herdado, ele é fruto de uma natureza humana, pecaminosa, corrompida. Por outro lado, o nosso caráter é aprendido na cultura, na sociedade, que também é corrompida pelo pecado. Isso quer dizer que a nossa personalidade, ela é forjada, infelizmente, num contexto de pecado, de corruptibilidade, tá? Mas existe a possibilidade de nós sermos controlados pelo Espírito Santo, de nós sermos moldadas por ele. Então, a partir do momento que você começa uma nova vida em Cristo, o seu temperamento não deve ser justificativa para você agir da forma como você agia antes, no seu velho homem. No caso aqui, como somos meninas, né? A velha mulher, a antiga mulher. Os temperamentos básicos, eles não são modificados, tá bom? Então, as pessoas não deixam de ser quem são, mas os nossos pontos negativos, eles podem ser disciplinados, eles podem ser ajustados, ensinados por Deus. Temos que observar quais são os aspectos do nosso temperamento que interferem no nosso desenvolvimento espiritual. E depois de compreender isso, nós devemos iniciar uma busca pela renovação do nosso espírito, a fim de superar essas fraquezas, essas limitações. Nós devemos reconhecer os nossos pontos positivos e negativos. E reconhecendo esses pontos positivos e negativos, nós vamos poder compreender melhor quem nós somos e como nós reagimos e como nós deveríamos reagir. E como nós poderíamos reagir de uma forma bem mais positiva. Vamos agora conhecer melhor os temperamentos. Deixa eu ver onde está aqui a minha imagem. Eu vou precisar mudar ela um pouco de lugar para vocês conseguirem acompanhar melhor o material, tá bom? Vamos lá. Então, 4 temperamentos básicos da mulher. Veja bem, não tente se enquadrar num só. À medida que você for vendo, você diz, eu sou essa daí, meu Deus, misericórdia, eu sou essa. Não faça isso não. Tente ver que dos 4 temperamentos, vai ter um que vai prevalecer mais sobre você. Mas você também vai ter um pouco dos outros, tá? Mas o que prevalece é aquele que você se identifica mais. Então, a gente tem o comportamento melancólico, que é aquela mulher mais introspectiva, que sofre com determinadas situações, né? Que é mais reflexiva, né? Às vezes fica mastigando situações angustiantes, né? Tem o temperamento fleumático, que é aquela pessoa um pouco mais ansiosa. O colérico, são aquelas pessoas mais incisivas, mais autoritárias, que têm uma predominância de liderança, assim, de se impor. E o temperamento sanguíneo são aquelas pessoas mais expansivas, mais agitadas, mais falantes, tá bom? Professor, e agora? Eu acho que eu sou mais de um. Vamos avaliar, vamos olhar. Vamos pensar na mulher melancólica. O temperamento da mulher melancólica, como eu falei para vocês, ele é mais sofredor. Por quê? Porque ela é mais exigente com ela mesma. Ela faz constantes análises sobre a sua própria vida. Quando alguém diz algo para ela, ela fica mastigando aquilo ali, principalmente quando é alguma coisa que fere, que magoa, Sabe aquela coisa que deixa você pensativa? Que você fica, meu Deus, será que é isso mesmo? Poxa, falaram isso ao meu respeito. E você fica mastigando. Justamente por ser uma pessoa que é mais analítica, é mais emotiva, é mais pensadora. Então, geralmente, vamos pensar que seja uma amiga sua. É aquela amiga que às vezes você tem que tomar cuidado na forma como você diz as coisas a ela, porque tudo ela fica deprimida, pessimista, ela não confia muito nela. Às vezes é uma pessoa super capacitada, super
inteligente numa determinada área, mas ela não acredita nela, tá? Aí ela tem uma tendência a ser mais pessimista, a ser sofredora, Marte, né? Introspectiva em excesso, é aquela pessoa que quando entra nesse processo de reflexão sobre os seus problemas, ela fica lá dentro do poço, é difícil tirar, tá? Nos relacionamentos, em contrapartida, é uma amiga super confiável. Por quê? Porque como ela é analítica, como ela é pensadora, então ela tem uma tendência a conseguir ter essa empatia, essa capacidade de se colocar no lugar da outra, no lugar do outro. Então termina que ela se dá muito nas relações, às vezes não recebe isso em troca nos relacionamentos. Aí relacionamento que eu tô falando é relacionamento geral, tá? De amizade, de casamento, de namoro, enfim. E aí ela se dá muito, não recebe de volta o mesmo nível de amizade, de confiabilidade, de frequência e tudo mais. E aí ela termina se tornando uma pessoa cautelosa. Em um determinado momento da vida, ela começa a evitar se dar tanto. E aí se torna uma pessoa mais rígida, mais desconfiada, mais magoada, às vezes até de difícil convivência, porque ela cria uma capa de resistência à chegada de outras pessoas. Então é aquela pessoa que você não conhece, você olha e diz assim, fulana é tão séria, né? É tão calada, ela é tão assim. Eu acho que não é muito de fazer amizade, né? Aquela pessoa que ela tem uma aparência de resistência, mas no fundo é um doce. É aquela pessoa que está super disponível para você, super amiga, tá? É uma pessoa que guarda mágoas, tem dificuldade em perdoar, tá? Porque quando se sente magoada, é aquela coisa que a própria mente dela fica mastigando, massacrando. É muito perfeccionista, né? Nas suas atividades, é detalhista nas coisas, é disciplinada, organizada, justamente porque por esse desejo de fazer tudo muito certinho. Ela é exigente, talvez nem tanto com os outros, mas muito mais com ela. E justamente por conta desse nível de exigência, ela se torna uma pessoa indecisa. Tá? É aquela pessoa assim, vamos pensar assim, eu tenho um trabalho da faculdade para fazer e eu estudei bastante para fazer esse trabalho, mas na hora eu peço para outra pessoa fazer por mim. Eu faço o mínimo do que eu posso e peço para outra pessoa fazer. Ou então eu faço o trabalho e peço para alguém corrigir. Porque eu me analiso tanto, eu sou tão detalhista, tão exigente comigo mesma, eu termino me desencorajando, eu termino desistindo, eu termino hesitando antes mesmo de fazer, de colocar em prática, né? Eu hesito diante de novas perspectivas, de novas possibilidades para a minha vida. E aí, como é que a melancólica, essa parte já é mais no capítulo 3, como é que a melancólica ela pode ser tratada ou controlada pelo espírito? Aquele temperamento mais sombrio, profundo, depressivo, pode se tornar um espírito mais alegre e jovial. Por quê? Porque o Espírito Santo vai ajudar você a cultivar esse espírito terno, esse lado positivo, amigável, tá? Vai ajudar você a não se depreciar tanto, a perceber o valor que você tem por você ser essa pessoa que é disciplinada, que é organizada, que é detalhista, que isso pode não ser uma coisa negativa, que isso pode ser uma coisa positiva, tá? Ela também vai se tornar mais extrovertida, menos voltada para si, né? O Espírito Santo vai trabalhar para que você seja menos pessimista e mais grata por tudo que você é, tá? E mais obediente. Então, o que acontece com a pessoa melancólica? A mulher melancólica, ela às vezes está pensando tanto sobre aquilo que ela gostaria de ser e acha que não é, que ela termina não sendo grata por tudo aquilo que ela já é.
ela termina não enxergando aquilo que o Senhor já tem feito. Então, o principal pecado que permeia a mente da mulher melancólica seria a ingratidão e a falta de perdão, né? A incompreensão com ela e com o próximo, porque ela guarda mágoas, tá? Então, que problemas ela deve buscar superar através do fruto do Espírito? O espírito de crítica, a autocontemplação, de ficar remoendo, né, essas circunstâncias ruins na sua mente. Ela precisa exercitar esse servir mais aos outros, é um aspecto positivo, né, da personalidade da mulher melancólica, essa coisa da disponibilidade, da amizade, e, sobretudo, aprender a cultivar a gratidão. Já a mulher fleumática é um temperamento super introvertido. É uma pessoa mais mansa, mais equilibrada, mais tranquila. Mas isso daí faz com que ela seja muito passiva. Sabe aquela pessoa que parece que não está sentindo dor? O mundo está desabando ao redor dela e ela está assim, como se estivesse apática. Não toma uma atitude, não vai à luta, não enfrenta as coisas, não busca uma mudança, uma melhora, né? Algumas pessoas confundem isso e chamam essa apatia de teimosia. Eu até coloquei aqui, né? Uma mulher um pouco teimosa, mas eu acho que apatia talvez seja uma palavra mais real, mais próxima, né? É uma pessoa que é calma, mas é calada. E aí, qual é o problema da pessoa que é muito calada? Não que ser calada seja ruim, a Bíblia fala, né, que é melhor a gente ouvir, a sabedoria tá em ouvir mais do que em falar. Mas ela, por ser assim, caladinha, mais calma, ela tende a guardar aquilo que lhe aflige, tá bom? É uma pessoa, logicamente, de fácil convivência, de boa índole, mas ela tem pouca autoconfiança, ela é temerosa, ela é preocupada, ela não se arrisca muito nas situações, né? Então, é aquela pessoa, eu terminei, fiz o magistério, não, tá bom, só isso mesmo, não pensa em galgar uma coisa maior, porque fica sempre nesse acomodada. Pronto. Achei a palavra. A mulher fleumática é uma pessoa acomodada. Ela sabe que no fundo, poderia buscar coisas melhores, mas ela é passiva. Ela sabe que poderia servir a Deus melhor, mas ela se contenta com molhar só os pés, né? Por outro lado, é uma pessoa agradável, uma pessoa pacifista, uma boa ouvinte, tá? Mas é uma pessoa super analítica. Por ser calada, ela observa mais as pessoas, tá certo? Embora ela não exponha, mas ela se acha um pouco superior às pessoas ao seu redor, né? Zomba das pessoas, mas isso daí mostra um traço de caráter fraco, né? É como se ela, para se autoafirmar, precisasse meio que diminuir outras pessoas. Não sei se você está se enxergando nisso aí ou pensando em algumas pessoas que você conhece, mas sabe aquela pessoa que, no fundo, ela não se sente maravilhosa, mas para se sentir, ela meio que diminui os outros, ou abertamente, ou aqui dentro, e aqui, nela, dentro dela mesma, né? Ela fica dizendo assim, sei lá, vou dar um exemplo. Vamos imaginar que ela não esteja no peso que ela gostaria de estar, no peso do seu corpo, no peso ideal. Mas aí, para mostrar que ela não se incomoda com isso, ela aponta outras pessoas que, na visão dela, estão pior. Sabe como é? É como se dissesse assim, pelo menos eu não sou fulana. Pelo menos eu não sou
fulana de tal. Ao invés dela usar como peso e medida ela mesma, para se avaliar e ver o que é que ela pode melhorar, o que é que ela pode fazer por ela mesma, ela fica usando como peso e medida as pessoas ao seu redor, examinando as pessoas, tentando se colocar numa posição de superioridade, tá bom? Aí, nesse sentido, ela é uma pessoa egoísta. Positivamente, é uma pessoa caprichosa, que consegue trabalhar bem sobre grande tensão, porque ela é sempre tranquila, então ela passa para você aquela sensação de que está tudo sob controle, que vai dar tudo certo no final. É uma pessoa muito prática para fazer as coisas, tá? E aí, como ela tem esse jeito mais tranquilo, termina sendo mais lenta para fazer, deixa as coisas para a última hora. É um pouco preguiçosa, desmotivada. E por isso é uma pessoa que tem dificuldade em liderar, tá? Geralmente, a fleumática, ela quer liderar, sendo que ela não consegue conquistar a liderança porque ela não passa confiança para as pessoas. Justamente por essa passividade. Então, as pessoas ficam esperando que ela seja uma pessoa de iniciativa, que tome a frente das situações para resolver, para encorajar os outros. Mas ela é aquela pessoa que diz assim, não, gente, a gente se reúne amanhã, vamos esperar o feriado, vamos, sabe? Ela é sempre muito tranquila, deixa tudo para depois. Como é que a fleumática pode ser controlada pelo espírito? Primeiro, vamos entender que a sua natureza temerosa e preocupada, ela pode ser substituída por uma autoconfiança de uma vida cheia do espírito, né? O seu pessimismo vai virar otimismo. Ela vai ter um novo amor pelas pessoas e desejar se relacionar com os outros, afastando esse sentimento de superioridade, de egoísmo, de indiferença. O Espírito Santo vai ajudá-la a perder essa preguiça, essa lentidão, vai deixar ela mais disposta, né? Vai incentivar a produtividade. O Espírito Santo vai fazer com que ela perceba que ela servindo melhor, ela vai se sentir melhor, tá bom? Alguns problemas que a mulher fleumática precisa superar. A passividade, tá? Para ela ter mais iniciativa das coisas, aprender a dar mais de si mesma aos outros, né? Sem cobrar nada em troca, né? Ajudar sem olhar a quem, não tem um ditado assim. Reconhecer que a sua timidez excessiva é pecado, tá? Que ela pode sim, né, se utilizar da autoridade dada por Deus e uma atitude mais positiva diante das coisas, diante das situações. E aprender a encarar os problemas de frente. Por que eu botei encarar os problemas de frente? Porque a mulher fleumática, ela tem uma tendência a fazer de conta que tá tudo bem. Sabe aquela coisa quando talvez você conheça alguém assim, ela tem algum problema grave, que precisa ser resolvido, e ela coloca panos quentes em cima. Ela tem uma conversa séria para ter, ela está precisando ter uma conversa séria com o marido ou com o filho, mas para evitar a conversa, ela faz de conta que está tudo bem. Ela não toma uma atitude, ela não resolve, ela não encara o problema. Ela sabe que precisa cuidar da saúde, mas ela prefere não ir ao médico. Para quê? Para não saber do problema. E aí, não fazendo isso, ela não está cuidando bem dela, da sua vida, da sua família, do seu lar. Então, ela precisa aprender a superar essa passividade e encarar os problemas de frente. Porque isso faz parte da ordenança que o Senhor deu à mulher, né? De ser a coluna do seu lar, de edificar a sua casa, de edificar os seus relacionamentos, tá bom? Então, bola pra frente, mulher. Estufa o peito, olha pra cima, mantém uma vida de oração, leitura da palavra e te apodera das virtudes que o Senhor te deu. Vai nessa tua força. Vamos pensar agora na mulher colérica. Eita, mulher colérica. Meu pai eterno. Botei até uma foto dela aqui brava, porque é aquela mulher que é mais
mais imperativa, né? Imperativa, não é hiperativa, não. É aquela pessoa que é mais incisiva, que tem um temperamento mais altivo e ativo, né? É uma mulher que normalmente é muito autoconfiante e possui uma vontade. Eu botei vontade forte, mas a verdade é que ela tem um gênio forte, sabe? É aquela pessoa que tem um forte espírito de liderança, que é destemida, corajosa, determinada, autossuficiente, sabe? Quem não conhece esse doce de pessoa acha que ela é metida, que não pisa nem no chão, sabe? Costuma ter acessos de raiva com facilidade, porque ela é impaciente ela é impaciente com a indecisão dos outros. Ela às vezes passa uma sensação de que é insensível, de que é fria, de que é muito dura, tá? É uma pessoa obstinada, então quando ela decide alguma coisa, ela vai até o fim naquilo ali, tá bom? Ela não se intimida pelas circunstâncias, então é uma pessoa determinada, ela não vê distância assim, quando ela precisa resolver alguma coisa, ela toma a frente, não desanima. É uma pessoa que incentiva muito as outras, então é aquela amiga que vai botar para frente, que vai dizer assim: não, menina, vai, te matricula, faz a faculdade. Não, quem foi que disse que teologia é só para homem? Teologia é para mulher também, é aquela mulher que vai te botar para frente, tá? É uma pessoa mais líder e que sabe exortar bem, sabe orientar, né? Sabe como aconselhar, geralmente tem bons conselhos. Por outro lado, né, alguns aspectos negativos, é uma pessoa que tem mania de tomar decisão pelos outros, aquela pessoa mais autoritária, sabe? Que tende na indecisão dos demais, ela diz, não, me dá aqui que eu resolvo, a gente vai fazer assim. E ela dá o norte, ela tende a dominar a situação e aí transmite a informação de que ela é arrogante, que é mandona, autoritária, tá? Uma mulher colérica que não é transformada pelo espírito, né, que não foi temperada pelo espírito, ela costuma usar as pessoas em benefício próprio. Então, às vezes, ela tem uma tendência a não se doar tanto para as amizades. E aí ela só tem amizade com quem pode lhe trazer algum benefício. Ah, isso daí é negativo, é ruim. É uma pessoa vingativa, ela guarda rancor, tem dificuldade em perdoar. Isso tudo eu tô falando uma pessoa não transformada, tá bom, gente? Não foi regenerada, ela não se converteu ainda. Calma. Ela é mais intolerante e é orgulhosa também. Olha aí. A mulher colérica, ela pode estar precisando super da tua ajuda, mas ela não vai pedir. Não vai pedir. Ela não vai dar o braço a torcer que está precisando. Não vai, tá? Ela aguenta ali calada, mas não dá o braço a torcer que está precisando. Vamos lá, nas atividades de um modo geral, é aquela mulher que é bem organizada, que sabe promover eventos, é rápida nas ações, ela é prática, ela incentiva os outros, ela sabe argumentar e convencer as pessoas da opinião dela, do que ela acha melhor. Então, ela se desenvolve, ela cresce mais quando tem oposição, porque ela consegue se impor, tá? Por outro lado, ela meio que força as pessoas a concordar com ela, porque ela manipula, ela tem uma tendência a ser manipuladora. Ela conduz o raciocínio do outro para chegar ao que ela quer, sabe como é? E aí, ela termina sempre sobrepondo os planos, os interesses, os desejos dela, tá bom? Um pouco egoísta essa personalidade. É uma pessoa que é impaciente com detalhes, impaciente com as pessoas que não acompanham o seu ritmo, porque ela é muito ativa. Então, ela é impaciente com as pessoas que não acompanham o seu ritmo. Mas vamos ver como é que o Espírito Santo trabalha na vida dessa mulher. Gente, eu vou dizer uma coisa a vocês. Quando o Espírito Santo pega o que a gente tem de positivo e molda o que a gente tem de negativo, a gente fica uma joia tão bonita de se ver. É maravilhoso.
Então, vamos lá. Eu não sei onde é que tá a minha tela. Deixa eu ver aqui onde é que eu estou. Olha aí. E vocês nem disseram, eu tô na frente do material. Vamos ver aqui, diminuir aqui um pouquinho. Pronto, para a gente conseguir acompanhar. Então, a mulher colérica, controlada pelo espírito, o pior inimigo dela é o gênio forte. Então, o pior inimigo dela é ela mesma, né? Sua natureza humana. De todas elas, né, gente? De todas nós, nosso maior inimigo é a nossa natureza humana e pecaminosa, né? Esse gênio forte, ele faz com que ela haja de forma intempestiva, ela fala sem pensar, ela atropela, tá? Mas aí o Espírito Santo vai fazer com que essa forma intempestiva dê lugar a um espírito manso, uma pessoa temperada. O Senhor dará um coração compassivo e a ajudará a perdoar, a pensar mais nos outros, se colocar no lugar do outro, a ser menos sarcástica e menos dominadora. Então, ela vai aprender a respeitar a vontade do outro e não menosprezar a vontade do outro. Era o que ela fazia antes, né? Ela vai estar mais disposta a atender os interesses dos outros e colocar os interesses dos outros acima dos seus interesses. Glória a Deus por isso, gente. Ela vai procurar ter uma mente mais aberta, mais compreensiva, tá? Ela vai conseguir compreender que, apesar dela ter boas ideias, ela pode também se dedicar ao projeto dos outros e ajudar os outros. Eu acho que uma das principais transformações na vida de uma mulher colérica é ela passar a ter essa empatia, essa sensibilidade com o problema dos outros. Ela vai aprender a confessar os seus impulsos para ela mesma e para Deus. Vai aprender a pedir perdão e perdoar. Vai cultivar essa tranquilidade dentro dela, porque a mulher colérica, na sua natureza humana, ela é uma tempestade ambulante. Mas o contato diário com a palavra e a vida de oração vai fazer ela perceber que ela não precisa estar no controle de todas as coisas. Que Deus estando no controle de todas as coisas, está tudo resolvido. Ela pode viver sim uma vida de tranquilidade, porque nada está perdido. Ela vai perceber que então, se a mulher colérica ela busca, né, uma vida transformada, Deus ele vai ali na leitura da Bíblia, na oração constante, ele vai fazendo ela aprender a cultivar esse espírito mais manso, mais tranquilo, compreendendo que é melhor ele estar no controle do que ela estar no controle. E aí ela vai deixar de ser essa pessoa manipuladora, essa pessoa que tenta resolver as coisas do jeito dela e vai aprender a confiar mais no jeito de Deus, que dá mais certo, né? Vamos pensar agora na mulher sanguínea. Gente, se de vez em quando, aparentemente, eu der uma pausa e retornar assim, numa frase que não esteja, não fique num sentido assim completo, é porque, como estão fazendo obra aqui no prédio, eu já falei para vocês, vocês escutaram aqui, né, o barulho, é quando começa muito barulho, eu dou uma pausa, e às vezes quando eu volto, a frase não tá... fica um pouco desconexa, tá? Vocês tenham paciência, eu vou tentar, da próxima vez, gravar esse vídeo mais de madrugada. Eu tô gravando ele de dia, em horário comercial, então a tendência é que haja uma movimentação e um barulho maior aqui na minha casa, né, no prédio, mas eu vou tentar gravar ele de madrugada para que não hajam essas interrupções, né? Na próxima gravação vocês me perdoem, tá bom? Vamos lá, a mulher sanguínea é aquela mulher que tem um comportamento mais jovial, que aparentemente vive numa festa. É aquela mulher que tem um comportamento, deixa eu mudar minha imagem aqui do lugar,
para vocês poderem ver melhor. É aquela mulher que tem um comportamento mais jovial. Às vezes, quando a gente não conhece essa mulher, é aquela pessoa que sempre que fala alto, que é sorridente, que é bem extravagante, que é bem contagiante. É uma pessoa que está sempre alegre, despreocupada, sabe? É uma pessoa que tem as emoções à flor da pele. A pessoa sanguínea, tanto mulher quanto homem, é aquela pessoa que tem as emoções à flor da pele. Às vezes parece falsa, às vezes toma decisões na emoção, parece ser um pouco ingênua, um pouco infantil, um pouco dramática demais, mas é uma pessoa super agradável, super otimista, sorridente, calorosa, faz amizade fácil, sabe? Participa das alegrias e das tristezas dos outros. É aquela pessoa que domina a conversa, que busca sempre a aprovação dos outros, então é uma pessoa um pouco amostrada. Vou usar agora o termo que a gente conhece. Sabe aquela pessoa amostrada? Aquela pessoa que se faz notar? Ela se faz notar, minha gente, não é, como é que eu posso dizer? Não é num lado negativo, mas é porque ela está buscando ser aprovada. Ela quer que as pessoas reafirmem, que tem um like ali, reafirmem que o que ela está fazendo é certo, que ela é desenrolada. Então, ela vive em busca dessa aprovação dos outros. É uma pessoa super negligente com os seus compromissos, é uma pessoa que esquece das suas obrigações, arruma muitas coisas para fazer ao mesmo tempo e termina não conseguindo se organizar. Tá? E aí, ao invés de admitir essa sua desordem, essa sua bagunça, ela fica procurando desculpas para as suas negligências, porque ela não quer ser desaprovada. Então, ao invés dela dizer assim, não, fui eu que não dei conta, fui eu que arrumei muita coisa para fazer ao mesmo tempo, fui eu que comecei a ler vários livros e fazer vários cursos e um monte de coisa ao mesmo tempo, ao invés dela admitir isso e tentar melhorar, ela terceiriza a culpa, né? E, gente, eu tô falando isso tudo da natureza pecaminosa, tá? Ela terceiriza a culpa, ela bota a culpa em outras pessoas, tá? Ela facilmente se envolve em projetos novos, então ela tá aqui com uma ideia super legal, mas apareceu outra, ela já descarta aquela e já pega outra. Ela desiste rápido das coisas, porque ela se apaixona por tudo muito fácil, tá bom? Nos relacionamentos há uma tendência para ser assim também, tá? Aquela pessoa que troca de namorado com facilidade, que desiste do emprego porque apareceu outro. Mal se estabilizou naquele trabalho, apareceu outro, ela já abandona, já vai. Ela não tem uma estabilidade no seu comportamento, tá? É uma pessoa que é desorganizada, é atrasada, indisciplinada, perde tempo com coisas vãs, sabe? Quando deveria estar trabalhando, quando deveria estar aproveitando o seu tempo de uma forma mais rica, se empenhando em coisas mais frutíferas que pudessem dar um retorno realmente para ela, mas ela perde tempo conversando, perde tempo em rede social, perde tempo em Netflix, em filmes, em série, em novela, na vida dos outros, tá? E aí o que é que acontece? Quase nunca ela consegue atingir os seus objetivos. Por quê? Porque ela não sistematiza as suas metas de vida. Tá meio duro, tá meio pesado, né? Por isso que eu tô falando. Mas olha, gente, recebe em nome de Jesus essa palavra, porque o Espírito Santo, ele tem uma forma muito peculiar de tratar cada um de nós. Deus, ele tem preparado coisas maravilhosas para as nossas vidas. O Senhor tem um projeto específico na minha vida e na sua vida. Não falei que ia começar a zoada de novo? E para isso, só para terminar o raciocínio, para que a gente possa exercer esse ministério, isso que o Senhor tem preparado para nós, ele precisa nos forjar, ele precisa nos moldar.
Ele precisa nos organizar, né? O que a gente tem de positivo e o que a gente tem de negativo. Vou dar uma pausa aqui novamente. Será que agora vai? Vamos, fé em Deus, né? Vamos lá. Como é que a mulher sanguínea ela é controlada pelo espírito? Segura aí. Como é que ela é controlada pelo espírito? Como é que a mulher sanguínea é controlada pelo espírito, né? Apesar dela ser extrovertida, ela é uma mulher muito emotiva e instável emocionalmente, como eu falei para vocês. Então, o Espírito Santo vai dar a ela calma, vai dar a ela estabilidade nas suas emoções, vai cultivar nela autocontrole, tá bom? Para que ela tenha uma vida mais organizada e mais disciplinada, tá bom? Ela é uma boa amiga, mas ela precisa aprender a demonstrar mais interesse pelas pessoas. A mulher sanguínea e o homem sanguíneo, eles têm uma tendência de ser muito autocentrados, porque eles estão tão preocupados em mostrar que são bons, que naquela preocupação da aprovação, sabe? Que eles terminam não demonstrando tanto interesse no outro, na outra pessoa. Então o Espírito Santo vai tratar isso aí. Ele tem que aprender, essa pessoa tem que aprender a ouvir, essa mulher tem que aprender a ouvir e demonstrar mais interesse também no que é a necessidade do próximo. Uma outra coisa que o Espírito Santo vai fazer é trabalhar nessa desordem, nesses projetos inacabados, né? Isso aí tem que virar coisa do passado, tem que ficar para trás, tá bom? À medida que o Espírito Santo vai amadurecendo você, ele vai te ajudando a ter uma vida mais produtiva, mais completa, tá? Então, vai se tornar uma pessoa digna de confiança dos outros, né? Porque uma pessoa sanguínea, na sua natureza humana, por ela não conseguir levar adiante tudo aquilo que ela começa e para no meio do caminho, ela desiste das coisas. Então, o Espírito Santo vai moldar, vai ajudar para que ela não desista dos seus projetos, para que ela acabe aquilo que ela começa, para que ela leve até o fim os seus planos e projetos de vida, em busca dos planos e projetos de vida que Deus tem para ela, e automaticamente ela vai se tornar uma pessoa mais digna de confiança, vai ter uma vida mais disciplinada e vai ter o seu ego dominado por essa humildade verdadeira, né? Genuína. Essa amizade sem interesses próprios, mas numa perspectiva de ajudar mais o outro. Na nossa próxima leitura, no nosso próximo encontro, nós vamos trabalhar um pouquinho mais desse capítulo 3 e vamos para o capítulo 4. Deixa eu ver aqui. O capítulo 4, ele fala sobre solteirice. Olha aí. Então, você que não tem ainda o livro, veja se você consegue adquirir. Se não, você continua acompanhando só o nosso esboço, a nossa aula, nossas reflexões sobre o texto e acompanhando com os PDFs também, com as resenhas dos capítulos, tá bom? Eu espero que esse nosso momento hoje tenha sido muito abençoador para a sua vida e eu quero agora orar por você. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela minha vida e pela vida desta mulher que está assistindo esse vídeo. Que esse material possa abençoar muito a vida dela, Senhor. Que ela possa se sentir uma pessoa mais revigorada e mais animada daqui para frente. Que tudo que foi falado aqui sirva para nos forjar, nos moldar, nos fazer melhores, Senhor, melhores mulheres, melhores cristãs, uma solteira melhor, ou uma esposa melhor, uma mãe melhor, ou uma futura mãe melhor. Deus, que haja novidade de vida nas nossas vidas. Nós reconhecemos diante de Ti a nossa natureza humana e a nossa necessidade de mudança, mas nós não conseguimos essa mudança sozinhas. Deus, eu acredito que tanto quanto eu, essa mulher que está aqui do outro lado da tela, já deve ter tentado mudar por suas próprias forças. Mas a Tua palavra diz que o Teu Espírito Santo, Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso orientador, Ele é o nosso disciplinador.
é o nosso Consolador. Deus, e nós queremos te pedir agora que o teu Santo Espírito possa dominar o nosso ser e reger, orientar as nossas atitudes, as nossas reações, a nossa maneira de ser, de pensar, de agir e de sentir sobre todas as coisas. Senhor, potencializa as nossas qualidades positivas, as nossas características positivas e molda ao teu gosto e à tua vontade, Senhor, os nossos pontos fracos, as nossas características que são negativas, que são ruins, Senhor, mas que podem servir para o teu propósito. Nos faz pessoas melhores, Senhor, para a glória do teu nome. É o que eu te peço e te agradeço no nome do teu Filho Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, que você possa, mais uma vez, compartilhar esse material com outras mulheres, abençoando a vida de outras pessoas. Fica com Deus e até a próxima.